falaste bem há pouco tempo da agricultura e acreditamos que, sendo o ABC da verdadeira educação, é um dos meios mais ideais, não é? Porém, é uma realidade daqui do sul. Sim. E, por exemplo, em Luanda, essa realidade da agricultura não pega muito, porque, por exemplo, Luanda já faz muito tempo que não chove. Sim. E também o povo de lá não tem essa cultura. Então, agora eu questiono o irmão Sapili, quais seriam as fontes ideais de investimento, nesse caso, não é? O que os ministérios poderiam investir numa fase inicial? Eu vou procurar fazer o resumo, assim, primeiramente, do que o Conselho de Illinois, o que a serva do Senhor apresenta em relação a esse aspecto, depois contextualizando já com a nossa realidade. Por exemplo, para quem pega o volume 7 de Testemunhos para a Igreja, Ellen White traz uma visão sobre a obra, ligada também ao plano de autossustento. E lá ela vem apresentando alguns empreendimentos necessários que devem ser levantados, principalmente no tempo do fim, porque os mesmos serão úteis para a finalização da obra. Exato. Porque o plano do Senhor, desde o início, ele não quis separar ele queria que a nossa forma de ganhar sustento, ou nossos meios de ganhar sustento, também servissem de meios para o alcance de almas. Por exemplo, o apóstolo Paulo diz Ellen White que ele tinha o ofício de fazer tenda, e em muitas cidades da Ásia e da Europa ele usava esse ofício para ganhar recursos, sustentar a si e os companheiros. Mas no livro Atos dos Apóstolos, Ellen White apresenta que existiram almas que ele só conseguiu alcançar por estar naquele ofício. Okay. Quer dizer, ele fazia-se do ofício também como meio ou método do alcance de alma. E é esse plano do Senhor, um plano valdense, até poderia dar o nome de um plano valdense, porque as crianças dos valdenses eram educadas desde a infância com certos métodos de ganhar recursos, e os mesmos serviam como meio de alcançar pessoas. Okay. Então, Ellen White tem uma nota no livro volume 7 de Testemunho para a Igreja, na página 51, no segundo parágrafo, dizendo o seguinte: muitos empreendimentos devem ainda ser iniciados e levados avante em países estrangeiros. A obra já se espalhou nos Estados Unidos, levantou-se as gráficas, as escolas, e já estava se operando nas indústrias de alimentos. Mas o que vai se falar de fora dos Estados Unidos? Ela apela que muitos empreendimentos devem ser ainda levantados, e nós podemos incluir aqui Angola. Precisa ser levantado para o progresso desta mensagem, a abertura de restaurantes saudáveis, ambulatórios e o estabelecimento de hospitais para o cuidado dos doentes e sofredores é tão necessário. E Ellen White, ela no mesmo livro, ela alista vários empreendimentos que servirão como meio para o avanço da obra no tempo do fim. Ela diz que darão muito dinheiro, porque a obra de Deus necessitará de muito recurso no tempo do fim, e que essas indústrias precisam ser levantadas para tirar dinheiro na mão dos mundanos e esse dinheiro investir na obra do Senhor e ganhar almas. Exato. Ganhar almas. Agora, vamos só listar de forma rápida alguns empreendimentos que ela fala. Por exemplo, ela fala sobre a criação de restaurantes vegetarianos. E nós, se vermos aqui na nossa sociedade, a sociedade fala muito de comida, porque a fome é geral, é para todos. Exatamente. E as pessoas, na sua maioria, trabalham tendo como prioridade o suprimento da comida, né? Das suas necessidades de alimentação. Mas o número de pessoas que carecem de uma alimentação saudável vegetariana vai crescendo. Isso tanto para cristãos adventistas como para pessoas que não têm o evangelho, por conta de estados de saúde. Exato. E esses restaurantes são escassos, principalmente no nosso mercado aqui em Angola. Então Ellen White apela à necessidade de levantarmos restaurantes vegetarianos. Por exemplo, ela diz no volume 7, na página 117, que ao ser iniciada a obra do restaurante, esperava-se que ela se tornasse o meio de alcançar muitos com a mensagem da verdade presente. Cria-se ali um restaurante, cozinha-se comidas saudáveis, e o momento em que as pessoas estarão esperando alimentação, vai lhes ser dado folhetos
para lerem. E nesses mesmos restaurantes vai se dar palestras de saúde e muitas outras formas de poderem alcançar. Agora, de forma mais assim prática, ela fala não só de restaurantes, fala das indústrias, fala da criação de gráficas, fala do levantamento de hospitais, fala da criação de escolas de treinamento missionário, fala das indústrias de sapatos, fala das indústrias de criação de ateliês, de fazer roupas, e ela fala de muita coisa que deve ser levantada. Exato, então, assim, de acordo com a nossa realidade, de tanto esses exemplos que foi dado, por exemplo, o ministério que está a começar da base, não é? Está a começar agora, e estamos aqui a falar, por exemplo, de um ateliê. Então, se não tiver alguém perito na área, o que é que se deve fazer? Pode-se pegar 2, 3 ou mais pessoas que tenham vontade de aprender, coloca-se num centro de formação, não é? Sim. Porque muitas das vezes o que acontece? Quando carecemos de dons na obra, Deus pode enviar de 2 maneiras. Sim. Capacitando os que estão dentro para executarem aquela obra, ou então trazendo alguém que tem esse dom para a obra. Sim. Então, nós podemos nos basear na primeira solução. Pegamos alguns membros do grupo, colocamos a fazer um curso profissional. Verdadeiramente. Exatamente, podem fazer de costura, corte e costura, pode ter pessoas que podem fazer o curso de, por exemplo, essa questão ligado à construção civil. Então, quando essas pessoas forem formadas, daí pode servir de um meio para angariar fundo para o ministério. Agora, um outro ponto é que eles poderão às vezes fazer uma pergunta. Apostar já na área da costura, é necessário comprar máquinas, quer dizer, vai ser necessário um dinheiro já mais avultado, porque é uma área de investimento, às vezes, para dar recurso suficiente na costura, é necessário às vezes ter muitas máquinas. Então é necessário muito mais recurso. Mas uma outra área que os ministérios muito poderiam apostar, principalmente no nosso contexto de Angola, tanto para aqueles que estão em Luanda, na parte norte, como na parte sul. Alguém dizia que ninguém enriquece sem entrar na linha de compra e venda. De compra e venda. O nosso país está em crise, onde a principal prioridade, como eu dizia anteriormente, é comida para as pessoas. Certo. E Luanda, por exemplo, se é um ministério que está em Luanda, Luanda é um mercado onde a procura desses alimentos tornou-se também muito prioridade e movimenta muito capital. Certo. Quer dizer, lá tem o dinheiro e a Zona Sul torna-se, como se podemos dizer, como fazendas da produção dos próprios alimentos. Certo. Existem certos produtos que aqui, por exemplo, no Ambo, Bié, é bastante barato, é muito barato. E Luanda é caro. Certo. E os ministérios precisam ter essa visão de pessoas, porque existem pessoas que Deus mesmo capacidades para tal. Tiram produtos na Zona Sul e mandam e vendem. Na capital. Na capital, para os ministérios que estão lá. Agora, os ministérios que estão aqui também podem tirar daqui e mandar para lá. Essas as formas de empreender, dar recursos para os próprios ministérios. E esse recurso vai ajudar a apostar em outras diversas áreas. Existem ministérios que depois apostaram na compra de motos, meteram moto na via, trouxe recursos, outros compraram fornos, começaram a apostar na produção de pães e muitas outras coisas ali. Então, a base, a visão empreendedora, muitas das vezes é que tem faltado. Isso mesmo, realmente. E isso quer dizer, a gente vem com uma mentalidade, se calhar às vezes, de que é só orar, né? Sim. Vamos orar, nosso Deus é um Deus poderoso, é o Deus do ouro da prata. Sim, há um momento em que vai ser necessário apenas uma oração e o Senhor vai enviar recursos por meio de um servo. Porém, depender de doações, eu acredito que não é um meio assim ideal, não é? Sim. Porque quando a gente depende pura e simplesmente de doações, vamos ficar muito limitados. Sim. E falando já na questão de empreendimentos, o irmão Carlos Sapelinho aqui falou na questão de gráfica, eu associo isso com a questão da publicação, não é? Eu lembro-me que em 2023, eu e o irmão Guilherme Ferraz, da Descrições Divina, viemos para o Ambo, demos formação de publicação no Ministério da Academia da Verdade Presente, e hoje em dia a publicação é um dos meios que eles têm de se manter. Exatamente, então a copautagem também é um meio eficaz. E às vezes reclama-se de que não, se calhar a literatura... Olha, eu como copautor,
mesmo tirando literaturas da nossa livraria que já está um pouquinho puxado, indo vendendo no mundo fora, não é? Ainda teve sucesso, ainda teve êxito nesse lado. Por exemplo, o livro A Solução de Deus, não é? Na altura nós pegávamos como coautor no IAG a 8.000 kwanzas e vendíamos a 10, tínhamos 2.000 kwanzas de lucro. Chegamos de vender a um psicólogo secular, ele leu o material e disse que esse material que vocês me venderam não corresponde com o preço que me foi dado. É um material que pelo menos poderia ser vendido 50 ou 60 mil kwanzas. É um material muito rico. Então, para aqueles que são amantes da literatura, nós podemos usar a copautagem como um meio também para alavancar fundo. E para nós aqui que estamos no sul, não é? É a questão mesmo da agricultura, conforme se diz, o ouro verde. E a agricultura, ela mesmo tem os seus esforços, não é? Tem as suas batalhas, mas quando vem para pagar, paga muito bem. Porque eu lembro-me nos nossos trabalhos de agricultura, em muitas aldeias que nós passávamos, você vê, tem casa de capim, tal, mas motas novas, aleluia, de 2 rodas, tudo era fruto da agricultura. E essas pessoas só não construíam assim casas em melhores condições, não é? Por causa dessas mitologias de tabu, inveja lá na aldeia. Então, eles compravam meios de transporte e mesmo nos bancos daqui, você vê os mais velhos da aldeia vêm com saco preto fazer depósito. Você vê o saco preto cheio de barro, mas quando ele abre aquilo, principalmente nas épocas de colheita, não é? Então, acho que o investimento na agricultura é importante também nessa mesma questão. Então, eu passo já no irmão Carlos, não é? De uma forma resumida, trazendo assim uma solução e fazendo já o resumo da tua abordagem quanto a esse tema. Quer dizer, como solução para tal, a Bíblia fala: meu povo se perde por falta de conhecimento. É necessário nós estudarmos como é que a própria obra começou. Ler o livro ali na Fazenda de Madison é muito importante, porque Sutherland, quando mudaram-se para o campus de Madison, a primeira coisa que ele viu é tornar o campus produtivo. Uma das principais prioridades dele é tornar Madison como um campo que se autossustente. Então, o conhecimento verdadeiro da obra de sustento próprio é uma das principais soluções para tal. Depois de nós pegarmos isso, entramos no campo, reestruturar os nossos próprios ministérios, tentar entender o foco e o chamado de cada pessoa que propriamente pertence no ministério e começar a ver como de tamanha importância a necessidade de desenvolver métodos necessários para a angariação de fundos dos próprios ministérios. Exato. Muito bem. Então, ficou aí o conselho e vamos trabalhar, meus queridos irmãos. No livro Conselhos sobre Mordomia, a serva do Senhor apresenta uma visão, não é, que Satanás esteve reunido com os seus anjos e o plano que eles tinham quanto à questão que nós estamos aqui a abordar, não é? Eles, nessa reunião ele diz que nós vamos retirar o dinheiro da mão dos filhos de Deus e vamos colocar na mão dos homens ímpios, de modo a gastarem nos seus prazeres e deleites. Então, quer dizer que como cristão já é muito difícil essa questão de aquisição de recursos. E às vezes o que acontece? Quando um dos membros de um ministério começa a ter recursos, infelizmente muitos têm se apostatado, saem já do ministério. E outro extremo é que quando é apenas uma única pessoa, o foco todo fica nele. Patrocínio é com ele, tudo é com ele. Depois ele começa a se sentir subcarregado e isso começa a lhe levar a se afastar. Verdade. Então, quando o ministério já tem um meio de sustento, não é? Acredito que essas coisas aqui serão dissipadas. Mas, irmão Sapelinho, muito obrigado. Sim. Nós agradecemos pelo contributo nessa conversa cristã. Acreditamos que ainda o teremos aqui mais vezes. Amém. Que o Senhor abençoe e o guarda. E para você que estará vendo essa matéria, esse vídeo, que o Senhor te abençoe e te guarde. E fique com a paz de Jesus Cristo. Amém, igreja.